E agora voltamos aqui no Mobilidade Urbana, sempre com um tema muito bacana para conversar com vocês. Hoje eu vou entrevistar Mário Azevedo. Ele é engenheiro civil, mestre e doutor em engenharia de transportes. Mário, seja bem-vindo ao nosso programa. Muito obrigado por ter aceito aqui o nosso convite. Obrigado também. Prazer estar aqui. Mário, para a gente começar a conversar, qual a importância de se investir no transporte público para melhorar a mobilidade urbana na cidade? O transporte público é um modo bem mais eficiente do que o automóvel, por exemplo, do que mesmo a motocicleta. Ele carrega muito mais pessoas pelo espaço que ele ocupa. Então você não teria necessidade, com maior uso de transporte público, você não precisaria investir tanto em infraestrutura, porque utiliza menos espaço. Quais as iniciativas, Mário, que podem ser implementadas aqui em Fortaleza em termos de não motorizado para ajudar ainda mais essa mobilidade? A gente tem visto que aqui em Fortaleza a questão do transporte por bicicleta, né, pegou bem. Então, para o transporte por bicicleta, você precisa ter esse incentivo, dar condições de segurança para que a pessoa se sinta segura, né, se movimentando aí junto aos outros veículos. É uma questão de investimento em infraestrutura e também sempre vai ter a questão de você trabalhar a cabeça das pessoas, a mudança da cultura, né? Porque a gente, às vezes, tem pessoas que vão fazer uma compra, alguma coisa, 4 quarteirões de casa, 400 metros de casa e pegam um carro. Vão dizer que talvez tenha um problema de segurança. Não estou dizendo que não exista, mas aí a gente está num caminho meio ruim, né? O não motorizado seria o transporte a pé. Aí a gente precisa trabalhar bem as calçadas, que elas ainda são poucas as boas calçadas, né? Os trechos de calçada boa aqui em Fortaleza. A gente tem ainda uma precariedade nesse sentido, né? Isso, porque você vê que a calçada é assim, o acabamento é uma responsabilidade do dono do terreno, né? E às vezes não, a maioria das vezes o dono se preocupa mais com o automóvel dele, então coloca uma rampa que pega a calçada toda, enquanto o automóvel tem força suficiente para uma rampa mais curta, ele sobe. Ele tem um motor lá, não sei quantos cavalos lá dentro, né? Então o pedestre vai de portão em portão, ele sobe, desce, entorta o pé. Então precisa ter uma padronização e esse controle. Está na hora de mais uma pausa aqui na nossa entrevista, é o quadro Ponte Aérea. Ei pessoal, eu sou a Janaína Morim, eu sou arquiteta urbanista, sócio-diretora da Metrix Mobilidade e hoje eu vim falar para vocês um pouco sobre redesenho de vias urbanas. Então, quando a gente fala de redesenho urbano de vias, tem um mundo de coisas aí dentro, né? E nós, arquitetos, podemos contribuir muito para redesenhar as nossas vias e voltar os espaços mais para as pessoas. Então, a gente tem a ideia de cidade para as pessoas. Aquele urbanista dinamarquês, Jan Gehl, traz muito bem no livro dele, Cidade para as Pessoas. E com o redesenho urbano de vias, a gente consegue trazer mais espaços para as pessoas, para as crianças, para os idosos, para as pessoas aproveitarem mais as vias e com segurança, conforto. Então, quando a gente redesenha as vias, a gente preocupa com a acessibilidade, a gente preocupa com umas vias mais calmas, né? Um tráfego calmo, vias onde a velocidade é mais baixa. E o conforto da mobilidade ativa, que é o pedestre, o ciclista, o conforto, a segurança, ela tem uma maior abertura nesse tipo de via. Então, a gente consegue refazer as interseções, onde são os lugares mais perigosos das vias, né, os lugares mais inseguros, onde as pessoas estão mais vulneráveis, elas estão atravessando. E aí a gente consegue pensar melhor no semáforo de pedestre, no tempo, na programação semafórica daquele lugar, onde muitas vezes a gente nem preocupa com esse tipo de informação, né? Mas o desenho urbano ele está diretamente ligado à programação semafórica. Então, nós arquitetos, a gente tem a obrigação de entender um pouco sobre isso, entender um pouco sobre essas coisas de mobilidade, de engenharia de tráfego, para fazer um bom desenho urbano, um desenho seguro, um desenho onde a gente
realmente faça o motorista diminuir a velocidade, realmente faça os pedestres terem mobilidade, acessibilidade, com segurança. E aí a gente pode construir cidades mais saudáveis, né? Cidades mais seguras, cidades mais inclusivas. Então o redesenho urbano, ele passa por toda a via, o desenho da via e o desenho das interseções. E Mário, particularmente eu gosto de andar muito a pé e eu vejo que também tem um fenômeno cultural aí da fundação da cidade que promoveu, né, esse, vamos dizer assim, esse desnível das calçadas, né, ou permitiu, né? Já as construções novas não tem muito isso, né? Veio do passado, você tem calçadas estreitas, né? A parte mais antiga da cidade, com as casas chegando bem no final do terreno, mas falta fiscalização, porque existem normas municipais que não permitem isso. E você vê, às vezes, a pessoa tem uma casa que a garagem, compra um carro maior que não cabe lá na garagem, ela pega e faz um pequeno avanço na calçada, tipo uma gaiolazinha, né? Assim, aquela calçada não é dela, ela é responsável por manter aquela calçada, mas ela não pode fazer isso, né? Então você joga para fora do seu terreno, você tem um terreno alto, você joga a rampa para fora, quando você deveria deixar a calçada quieta lá e você dá um jeito de tirar esse desnível lá dentro do seu terreno. Se você vai colocar uma escada, uma rampa dentro do seu terreno, é você que decide. Na calçada, eu tenho que deixar, porque as pessoas precisam passar ali, caminhar sem ficar subindo e descendo. Ou o pior ainda, né, você anda com uma rampa ou você anda meio torto. Vai ter problema de coluna, articulação da perna e tudo mais. Tudo está interligado, né, Mário? Vai acabar chegando nisso. E quando você às vezes vai ficando mais velho ou coisa parecida, ou tem um problema físico, né, você vai sentindo mais esse desnível, essa parte inclinada para o lado, porque você está preparado para inclinar para frente e para trás, né, e não para o lado. Então fica ruim. Mário, falando em soluções, a gente sabe que existem várias cidades já com bastante avanço nessa área de mobilidade urbana, né? Especialmente na Europa. Você acha que existe algum exemplo, algum modelo que poderia ser trazido e adaptado em nossa cidade? Às vezes eu sou meio contra a questão de trazer o exemplo de uma cidade para cá. Certo. E normalmente o que você tem que fazer pegar uma cidade que está funcionando e saber qual era o problema lá, por que ela deu aquela solução. Aí a gente tem que ver se o nosso problema é parecido com o problema dela, aí eu posso adotar aquela solução. Simplesmente copiar soluções, né, que a gente chama muito de boas práticas, né? Às vezes a gente traz uma solução que não vai resolver, ou talvez até pior. Inadequada, né? O que tem é assim, essa tendência de diminuir velocidade do tráfego em geral, e trabalhar o transporte ativo, ou não motorizado. E existe uma tendência, lógico que em cidades muito grandes não é possível, pelo menos por enquanto, mas uma tendência até de diminuir a sinalização e deixar, digamos assim, aquele espaço a ser compartilhado por veículos motorizados, não motorizados, pedestres e tudo mais. E dizendo assim, isso aqui é de todo mundo e vocês têm que usar isso aqui de maneira adequada. Porque existem argumentos, às vezes, que se você tem muita sinalização, eu estou aqui no meu carro, essa via é minha, se entrar um pedestre, eu posso passar por cima. Não é isso, você né? Você sente um pouco dono, né, você do sente dono, né? Então, não é isso. Você tem uma regulamentação ali, mas você não tem o direito de passar por cima do outro. E alguns advogam isso, deixa isso aqui é de todo mundo. Como a gente pode ver até em algumas cidades brasileiras, a calçada no mesmo nível da rua, às vezes só separado por uns totemzinhos, né? Parecido com a Monsenhor Tabosa, né? Se bem que ali acho que ainda tem um pequeno desnível da calçada para... Mas assim, você vai... aqui é o espaço é de todo mundo, o espaço público, né? É de todos. Então vocês têm que compartilhar. E agora a gente faz uma pausa aqui na nossa entrevista para saber o que é que está acontecendo em outras partes do mundo em mobilidade urbana. É o quadro Ando pelo Mundo. Bem,
Bem, aqui em São Paulo a primeira coisa que a gente pega são as lotações e os ônibus. Não tem como fugir. No transporte do bairro, esse é o nosso principal meio de transporte, até a gente chegar nas estações de metrô, que aí a mágica acontece. Mas aqui dentro, a gente se desloca por lugares dentro do bairro, e o transporte funciona muito bem. Tem bastante assento, dá para ir bastante gente em pé. Em horário de pico, os ônibus são bem cheios. A população aqui realmente utiliza muito e funciona basicamente assim. É rápido, é prático e extremamente eficiente. Agora estamos aqui no centro, na Sé, então a gente consegue percorrer grandes distâncias de forma rápida, bem prático, né? E você tem uma grande opção, por exemplo, você consegue sair da Zona Leste até a Zona Oeste de forma rápida, da Zona Sul, enfim, é bem cômodo. E uma coisa legal é que todas as estações ela tem um mapinha mostrando onde você está e o arredor. Bem, fica aqui a curiosidade, porque a linha amarela ela é uma linha privada, então por mais que ela faça parte do sistema público de transporte, ela é uma linha privada. E por ser a linha mais moderna, uma das coisas mais legais é que ela não tem condutor, ela funciona toda de forma autônoma. Então dá pra você ir vendo o trilho, e isso é muito, muito louco. Mário, falando em transporte de cargas, como o deslocamento de cargas dentro da cidade pode impactar na mobilidade urbana? Esse é um ponto importante, porque muitas vezes se faz o plano de transporte de passageiros, né, transporte público ou o que seja, e se esquece a carga, né? Então, porque a gente mora em uma cidade, nós precisamos nos locomover e tudo mais, mas a gente precisa comer, precisa, né, ter serviço, então a carga vai rolar por aí. O que se pode fazer é, em certas áreas, você controlar o porte dos veículos que circulam, né? Aqui, eu acredito que de um tempo para cá isso já vem ocorrendo. Você tem uma área da cidade que você só pode entrar com caminhões menores, porque no passado a gente via aqueles caminhões imensos no centro da cidade. Quando ele ia fazer uma manobra e não fazia direito, parava o centro ali perto da catedral e tal. Sim. Então, você tem que ter esse controle. As empresas que vão transportar a carga, elas têm o centro de distribuição, que fica numa área mais periférica, e lá ela transfere a carga para veículos que podem circular. Mas assim, o transporte de carga é fundamental para a cidade funcionar. Não é assim simplesmente, não, banir a circulação de caminhões. Não, eu tenho que ter, porque eu preciso comer, preciso ter compras entregues e tudo mais. E está na hora de falarmos sobre prevenção no trânsito com muita consciência e informação. É o quadro Siga essa dica. Fala, meus queridos, tudo bem com vocês? Passando aqui novamente para dar mais essa dica sensacional. Pouquíssima gente sabe e muita gente erra. Para quem tem PPD, permissão para dirigir, você sabe muito bem que PPD é só uma autorização. Depois que passar o prazo de 12 meses, você vai ter a CNH, a definitiva. Com isso, se você nesse período de 12 meses não cometer infração gravíssima, nem infração grave e nem duas médias, você está autorizado a receber a sua CNH. Então fica ligado, dirige direitinho, presta atenção na legislação, tá bom? Para não cometer nenhuma infração nem grave, nem gravíssima e nem duas médias. Siga essa dica, fica ligado. Para a gente finalizar, Mário, na sua opinião, quais os benefícios que trazem esses transportes alternativos como metrô, VLT, bicicleta, enfim, esses modais alternativos? Para a gente tem mais o rodoviário, né, que é ou o automóvel, o particular ou o ônibus. Eles têm o benefício. No caso da bicicleta é algo que tem, assim, ele é bastante barato, ele é acessível, você tem que dar condições de segurança. Então é um ponto. O metrô, o VLT, já vai para a outra ponta, porque ele é seguro, ele é confortável, é tudo rápido, porque ele não se mistura, né? Ele tem a linha própria, só que ele é caro. No nosso caso, que o dinheiro, os orçamentos, às vezes,
tem, não tem, são obras que são eternas, né? Então, é preciso tomar cuidado quando você começa uma obra dessa, porque ela vai demorar bastante. Eu conversei aqui com o Mário Azevedo, ele é engenheiro civil, mestre e doutor em engenharia de transportes. Mário, quero agradecer, muito obrigado por esse papo e sucesso aí na sua jornada. Muito obrigado. Fechamos aqui mais um programa, Mobilidade Urbana, sempre com um tema muito interessante para a gente crescer um pouco mais e contribuir com o avanço da nossa cidade. Nós voltamos no próximo programa, um grande abraço e até lá!